Porque Maceió, eu não sei porquê, mas mais periferia, subúrbio, os DJs faziam assim, eles pegavam músicas na Bahamas, músicas que ninguém conhecia, faziam um set e gravavam um DVD, que era só eles soltando a música e curtindo, um monte de gente dançando reggae, e aí as músicas bombavam demais. Cara, não dá pra entender, é muito esquisito. Por exemplo, tem um cantor de reggae argentino, ele é muito famoso, chama Dred Bar. Alguém conhece? Não. Não, né? Pra você ver, ele é conhecido demais, ninguém no Brasil conhece, mas Maceió conhece. Se esse cara fizer show lá, bom. Ele já fez vários. Vários, ele lota tudo, todo mundo sabe quem é. Tudo, então é muito maconheiro em Maceió? Muito. Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, pois a gente está no momento regionalismo. Por quê? A gente faz bastante achismos pelo Brasil aí, entrevista muita gente, já entrevistei psicólogo, mecânico, porteiro, pedreiro, meteorologista, mas, cara, tem muita curiosidade sobre o Brasil. Aqui tá bombando quando eu pego um francês, um angolano, um alemão. Agora, e o brasileiro? Como é que é o Brasil? Então eu tô aqui hoje com um cara que veio, é um comediante, amigo meu, Alessandro Berli. Ele é de Maceió, ou seja, de Alagoas. Morou quanto tempo lá em Alagoas? Minha vida inteira, desde os, 2 anos. E a gente vai tentar entender o que é Alagoas. O Ed Gama não pôde vir, então veio o Berli. Porque eu acho que a pessoa mais famosa de Alagoas, pra mim, de comédia, é o Ed Gama. De comédia agora... Não, acho que... O Carlinhos Maia é Maia, né? O Carlinhos Maia é de Alagoas também? O Carlinhos Maia é de Alagoas. Só. O que acontece em Alagoas? Porque assim, tem muita gente... Porque assim, Alagoas, na minha opinião, no meu achismo, Alagoas é um lugar que tem muita celebridade que ninguém imagina que é de lá. Por exemplo, a classe política. Sim. Que na verdade, não é, né? Na verdade, se São Paulo tá roubando político do Rio de Janeiro, Alagoas já roubou, né? Que o Collor, ele é carioca, né? O Collor é carioca? O Collor é carioca. Todo mundo acha que ele é alagoano, mas ele é carioca. Ele nasceu no Rio de Janeiro? Ele nasceu no Rio de Janeiro. Mas os pais dele são de Alagoas. Que são os Arnon. Arnon, isso aí é uma história maravilhosa. O pai dele matou um senador na Câmara do Senado. Peraí. Essa história aí é clássica. Eu vi isso daí. Era um rival dele, né? Só que o ponto é, ele não matou o rival, ele matou um cara nada a ver. Ele errou o tiro. Pô, começa contando sobre Alagoas, Foi como é que é. Assim, a Alagoas é um estado muito conhecido por política, né? Muito forte política. O primeiro presidente e o segundo do Brasil foram alagoanos, né? Marechal Deodoro e Floriano. Olha, louco. Os dois, né? E aí, então, Alagoas já teve 3, né? Porque Collor, entre aspas. Sei. Mas vamos botar aqui 3. Tá. E aí, também foi o primeiro com impeachment, né? Então, esse lugar marcante. E aí, o que acontece? Tem um político lá, tinha um senador que se chamava Arnon de Mello. E aí tinha o outro senador que entrou antes dele, chamava Silvestre Péricles. Grande senador. E aí, no dia que Silvestre Péricles no dia que Arnon ia assumir, eles ficavam brigando, porque eram 2 famílias muito fortes em Alagoas, de política. Os dois eram alagoanos, tá? Os dois. E aí tinha aquela briga, rixa, né, entre os dois e tal. E aí um ficava ameaçando o outro, vou matar você, vou matar você, vou matar você. As famílias se ameaçando também, vários boatos sobre essa história. E aí no primeiro dia que Arnon que ele ia assumir, ele ia dar o discurso dele, ele ia ser o primeiro da Câmara a falar. E aí tava aquele boato de que os dois iam se pegar na porrada, dizendo que o cara ia entrar armado e a família tava na frente, diz um monte de coisa. Já disseram que a família toda do Arnon ficou treinando tiro um dia antes pra tentar matar Silvestre. E aí o que acontece? Tipo, segurança reforçada no Senado, tudo. Chega Arnon, foi o único que conseguiu entrar armado, só que ninguém viu, né? E aí ele entra, tem um áudio disso, é fácil procurar, se procurar vai ter o áudio inteiro. E aí ele sobe, aponta pra Silvestre, começa a falar mal dele, puxa a arma e dá 2 tiros. Esse é o pai do Fernando Collor. Esse é o pai do Fernando Collor. E aí o que acontece? Ele deu os 2 tiros e aí Silvestre se abaixou e começou a rastejar no Senado. Só que os tiros pegaram em outro senador. Que não tem nada a ver com a história. Ele não tinha nada a ver nem com o Senado, porque ele não era nem senador, ele era suplente. Porque outro senador estava afastado, ele estava assumindo o lugar dele, e era a última audiência dele.
Essa história é muito triste, porque era a última audiência dele lá. Cara, por que não tem um filme disso? Cara, eu achei que ia ser engraçado pegar você, eu tô chorando. Tô triste, calma, pior não achismo acabou de benefício. não acabou. É pior ainda. E como era a última sessão dele, o que é que ele fez? Ele levou a família inteira pra assistir. Aí tava filho, mulher, tava 2 filhos, a mulher dele. E aí o cara foi levado pro hospital e morreu. E aí você pensa, ele perdeu o mandato, aconteceu alguma coisa com ele. Não, os 2 continuaram lá no Senado, os mandatos Então, inteiros. amigos, hoje eles são coligação. Que coisa louca. Isso é uma história que todo alagoano sabe. Assim. Sabe, isso aí é um negócio meio... Porque o Arnon, ele é muito forte ainda lá, né? Tem um instituto chamado Arnon de Melo lá. Porque, vamos lá, vamos tentar entender então. Eu tenho várias perguntas aqui, eu conheço muito Maceió, porque eu já fiz muito show lá. Gustavo Leite, né, o nome do... O teatro maior, tal, que eu fiz lá. Mas eu quero entender como é que é essa história de Alagoas, como é que é a característica de alagoano que tem... Eu queria falar sobre a parte de política. Sim. Por que tem tanto... Porque se tem Renan Calheiros, né, tem Alagoas no geral, né? Tem Renan Calheiros, tem a família Collor, tem muita coisa rolando por ali. Mas antes eu queria agradecer a Insider, preciso falar do meu patrocinador, porque é ele que faz acontecer e você pode ficar aqui, que a gente vai dar risada pra caramba sobre a história de alagoano. Você que é alagoano, tá vendo aqui pela primeira vez, a gente faz perguntas de ignorância toda semana. Esse é o Achismos, perguntas sobre estereótipos e preconceitos. E Insider tá com a gente desde o começo. Muito obrigado, Insider. Roupa com tecnologia. Você pegou a camiseta, botou no corpo, ela desamassa, ela não precisa de ferro. Tem calça, tem cueca, tem meia, tem mais o que? Boné, tem feminino, tem masculino, tem aqui, ó. Deixa eu ver, só pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô usando uma Insider, tem bermuda, chegando o verão aqui. Isso aqui é maravilhoso, o pessoal lá do Maceió, que é quente pra caralho. Isso aí é bom. A cueca é muito boa, o bago não fica... Não fica suado. Não sua, o bago é bom, importante lá em Maceió. Demais. Você nunca teve um bago sem dar uma suada? Impossível. Eu tô com o meu cupom de desconto incrível, você tá vendo aqui o QR Code em algum lugar da tela, se quiser entrar aí, insider.com.br, você vai ter o cupom Maurício12. Com o cupom Maurício12 você tem 12% de desconto com toda a linha. E a linha tem, ó, até botei aqui, ó, tem roupa de todos os tipos, mulher, homem, a troca é fácil se você não gostar, provador virtual, tem isso aqui é maravilhoso, experiência Insider, você compra online, troca se você não gostar, tem a devolução se você não gostar, eles te devolvem o dinheiro, então tem vários países, se você quiser comprar fora do Brasil, faz agora o seu pedido, beleza? Fiz aqui o merchan, obrigado Insider, de verdade. Vamos tentar entender então a parte... Por que a política é tão foda lá em Alagoas? Eu acho que foi por causa desse primeiro presidente que começou a formar uma força política grande, né? Imagina, você ter 2 presidentes seguidos no Brasil, que... Num estado que é bem pequeno, não era eixo, estado que era pequeno, mudou até a capital, né? Que era Marechal Deodoro, foi para Maceió. E aí, imagina, começou a criar uma força política muito grande e eu acho que virou meio cultural, né? E aí pra você ver, tanta família, não é só Calheiros, tem o Arthur Lira também, né? O Arthur Lira que foi, não sei se agora tá o vídeo indo lá, mas presidente da Câmara. Então, pra você ver, tem força política muito grande. Mas é uma coisa tipo assim, o cara cresce querendo ser político? Lá eu acho que já é meio cultural de tipo assim, não querendo ser político, mas querendo trabalhar com política em si. Tipo assim, normal isso em Alagoas? Tipo, trabalhar em campanha. Você trabalhou já em campanha? Não, eu não. Mas seus pais? Muitos amigos meus. É uma coisa cultural, então, de Maceió? Assim? Porque é a força muito grande, né? Tipo assim, muita verba, muita... Você acha que em breve Carlinhos Maia, que é de Maceió, talvez vai querer ser senador? Acho que não, acho que tem que ter uma força... Não tem muito... Não tem muito de uma pessoa que saiu tipo, do entretenimento e foi. Não, é mais um negócio de carreira, tipo assim. Mas um cara que tem um posto de gasolina lá, que é um bom administrador, ele fala, pô, acho que eu vou ser um político. Isso aí pode ser, mas pra um cargo grande não tem muito... E tem divisões assim na cidade, no estado, do tipo, que você falou o negócio da família, família do Silvestre, família não sei o quê. Tem uma coisa assim, cara, a galera do Arnon é esse nível, a galera do outro é desse nível. Tem muito essa briga. Ainda tem o negócio do Collor, né? Muita gente acha um injusto impeachment. Mesmo? Eu tenho amigos próximos que falam isso. Não, isso aí é injusto. Ele foi o maior injustiçado desse país. O alagoano, ele gosta do Collor? Cara, não, vamos dizer que é bem dividido. Mas pra você ver, ele ainda ganha, né? Como senador. Ele é senador agora.
Então ele tem uma força política muito forte ainda. E o que ele faz lá em Alagoas que a galera pira, assim? O que ele fez que a galera fala, porra, eu voto nele porque ele construiu hospitais, Quando ele era presidente, se tinha muito de... Votavam porque ele era bonito, porque ele era bom de papo, charmoso, tinha muito isso. Mas eu acho que ele fez muita coisa, né, pelo Estado. O Estado é muita coisa, é muito forte. Por exemplo, indústria de álcool e açúcar lá, cana, é um bagulho muito forte. Então ele tem certa força. Mas como teve muito escândalo no nome dele, era meio difícil, né? Tá. Tipo assim, defender e tal. Tá. Me explica como é que é Maceió. O Collor perdeu agora nessa aqui, né? Perdeu, tô olhando aqui. Sim, perdeu pra cima. ele perdeu, mas ele era senador até agora, né? Sim, sim. Sim, ele tem uma força política mesmo com o impeachment. É. Me explica como é que é Maceió, assim, tipo assim, se você chegando em São Paulo, no Rio de Janeiro, e fala, sou de Maceió, o que as pessoas mais te perguntam? Ah, a praia lá é lindo, né? Como é praia lá? A maioria das perguntas são mais disso, né? Tipo, E você acha... ouvi muita coisa de turismo. Até se a pessoa não foi, ela ouve muito falar. Calor, se é muito... É porque Maceió... Praia do Francês. Praia do Francês, que é uma cidade do lado, que é na Marechal, né? Que é Marechal, que era a antiga capital. Não sei, mas é porque Maceió tem uma cultura muito interna, assim, que não sai muito. Tipo, de entretenimento, por exemplo, música em Maceió. Beleza, você tem o Djavan e tal, tem o Djavan. o Djavan, por exemplo, é de Maceió, pouca gente sabe. Mas... Hermeto Pascoal. Sim, Hermeto Pascoal também, muito forte lá. Ele não é tão conhecido como Djavan, né? Mas é Sim. um cara muito influente da música. Ah. Mas, por exemplo, é estranho dizer, mas Maceió tem uma cultura muito forte de reggae. Que já ouviram dizer em Maranhão também tem muito isso. Por exemplo, tem músicos de reggae que é conhecido no mundo inteiro e em Maceió. No Brasil, ninguém conhece, mas Maceió conhece. Tipo, é o guitarrista da banda do Bob Marley, ele vai lá, lota. Não, é um cantor específico, tipo assim, tem um cantor na Jamaica que ele tem 30 mil seguidores. Aham. Aí a música dele no YouTube tem 50 mil visualizações. A mesma música dele lançada em Maceió tem 4 milhões. Aí, tipo assim, o cara é bombado na cidade dele, na Jamaica, e em Maceió. E ele nem sabe, às vezes. Porque, não sei se você já viu aquele... Isso é bom pra caralho. Cara, não, isso é impressionante. Isso é bom pra caralho. É uma cultura de reggae lá, que é assim... Não sei se você já viu. Lá tem... O DJ em Maceió, ele toca reggae. Tá. O DJ. Então, por exemplo... Tipo, ele faz a mistura da música em reggae, é isso? Não, é só o reggae. Rafael Roots, o melhor do reggae alagoano. Tem vários. Tem o DJ Clayton Rasta, que é o do Cabeça de Gelo. Esse aí é famoso. Se você procurar Cabeça de Gelo, você vai achar. Porque Maceió, eu não sei porquê, mas mais periferia, subúrbio, os DJs faziam assim. Eles pegavam músicas na Bahamas, músicas que ninguém conhecia, faziam um set e gravavam um DVD, que era só eles soltando a música e curtindo, um monte de gente dançando reggae, e aí as músicas bombavam demais. Cara, não dá pra entender, é muito esquisito. Por exemplo, tem um cantor de reggae argentino, ele é muito famoso, chama Dredmar. Alguém conhece? Não. Não, né? Pra você ver, ele é conhecido demais, ninguém no Brasil conhece, mas Maceió conhece. Se esse cara fizer show lá, bom. Ele já fez vários. Vários, ele lota tudo, todo mundo sabe quem é. Então é muito maconheiro em Maceió? Muito, mas o ponto é, eles não lançam a música com o nome do cara. Em Maceió tem uma cultura que eles transformam a música e chamam de melô. Ah, tá. Melô. Que é uma forma de dar migué. Tipo Tá. assim, aí o cara fala uma palavra que é parecida, aí ele já bota o nome da música. Entendi. Tipo, O cara fala chocolate, tipo, meio... Sim, aí é o melô do nome da música chocolate. É o melô de chocolate. eu adoro isso. Aí o cara fala, tipo, alguma coisa, tipo, uma palavra parecida com Carol. É o melô de Carol. Na verdade era Can I Go? Aí melô mas é do sempre cagalhão. assim. É isso. Tipo Que isso. doido. Que da hora. Então, a cultura de Maceió... Obviamente, aqui o Berry tá só falando a visão dele. Obviamente, tem a Maria, que é roqueira Que eu em Maceió. adoro forró. Óbvio que Foda-se. tem. Não é Mas esse você tá o me ponto. falando coisas específicas da cidade. É. A galera é viciada, então, no reggae. Reggae, é demais. E todo mundo ali meio que curte um pouquinho do reggae. Curte. É mais, Collor, você é mais acha que vai? subúrbio. Você já- Não, é mais subúrbio, periferia, né? Que é a maioria, né? E tem violência lá? Eu sei que diminuiu muito. Ah. Diminuiu muito, mas já teve muito mais. Meu bairro era muito perigoso. Tipo, tinha muita morte por causa de droga e tal. Qual é o seu bairro? Meu bairro chama Rachão da Jaqueira.
Lá é perigoso. É perigoso. Tá, Alagoas, assim, quais são as principais cidades? Assim, a Maceió... A Maceió e Arapiraca. Tá. São as duas cidades que se sustentam. Tá bom. Botar assim pra dizer pelo tamanho, né? Maceió tem 1.200.000 pessoas, Arapiraca tem 100, 150 mil, por aí. Tá. E ali são as cidades mais fortes. E Arapiraca não tem praia? Não, Arapiraca é uma cidade interior. Arapiraca era uma cidade conhecida por fumo. Era a cidade do fumo. O Brasil inteiro comprava fumo de Arapiraca. Porra, maravilhoso isso. Aí Alagoas fumo e reggae. era fumo, e Alagoas era do estado da cana, né? Então é álcool. Caralho, Alagoas então é um cassino. É um grande cassino. E política e carro importado na praia. É isso. Se eu for pra Maceió, quais os estereótipos que eu vou ver lá? Assim, tipo assim, põe um polonês em Maceió. Você me falou carro importado. Como é que é um típico alagoano? Repente na praia, tem muito isso, não tem? Os caras que ficam fazendo repente? Não, isso é fogo, porque não tem mais. Eu lembro que quando eu fui, tinha, eu era pequeno. Mas acabou isso. Acabou? Alagoas tem muito do turismo agora de... Não, mas como é que é o típico alagoano? Como é que ele é? Por exemplo, típico carioca. Pô, um cara de bermuda, chinelo, porra, malandrão e o caralho. Vamos botar que é um pouco carioca, mas o alagoano, ele é mais... Ele não tem muito de enrolar, por exemplo, como o carioca, ele não tem essa malandragem. É ingênuo? O maceiense, eu sinto ele um pouco ingênuo, assim, ele é muito amigável. Tá. Meio mineiro. Meio mineiro. Meio nordestino. Todo nordestino é muito carinhoso. Mas recifense não é tanto assim. Ah, não? Mas na verdade, é porque também Maceió tem uma rixa com Recife pra... Por quê? Porque as duas brigam pra dizer qual é a melhor cidade. É meio São Paulo-Rio. Mas Recife não é melhor? Não é. Possível. Por quê? Porque é feio. Tubarão demais. Não, peraí. Mas tô falando sério. A praia não é... Eu tô falando. O problema... A treta é sobre beleza. A treta é a beleza. Então, aí Recife usa... porque a gente é mais desenvolvido, essas coisas. Aí você fala, desenvolvido, mas é feio. Não, é feio. Não... Um alagoano treta com pernambucano, é uma coisa normal. Treta. E é fogo porque, na verdade, eu nasci em uma cidade de Pernambuco, chama Garanhuns. Mas eu vivi minha vida inteira em Maceió. Todo mundo pergunta, eu sou de Maceió, né? Sim. Eu sotaque de Maceió, minha vida de Maceió, minha cultura é de Maceió. Tá. Mas aí eu ainda treto com as pessoas de Recife, ainda eu falo muito, E como é que é o tipo de treta? Porque assim, a treta Rio-São Paulo é uma treta baseada em ego, em status. Quem é melhor? Quem é melhor, quem é mais envolvido. O carioca, ele se acha... Eu tenho essa visão que o carioca, ele se acha melhor até ele sair do Rio de Janeiro. O carioca, ele se acha o melhor lugar do mundo. Eu sou carioca. Até ele sair do Rio, ele acha que o Rio é incrível. O Flamengo é o melhor time do mundo. É essa coisa. O Flamengo é o melhor time do mundo. A melhor praia do mundo é a de Copacabana. O Rio de Janeiro é foda. O melhor arroz com brócolis. Essa merda. Aí ele vai morar fora, ele fala, pô, o Rio é uma merda. Ele descobre outras paradas. O paulistano não tem rixa com o carioca, pelo contrário, mas ele tem raiva do carioca. Ele fala assim, irmão, relaxa, não é tão bom assim. Só que o paulistano, ele fica na dele, assim. Quando o carioca, ele vem pra São Paulo, ele aprende um pouquinho sobre o Brasil. Porque se você vê, o Multishow, pra mim, é a cara do Rio de Janeiro. Todo mundo do Rio de Janeiro. Tanto que você vai ver, o próprio Rio de Janeiro, ele cria as próprias etnias, assim. Tem o preto do Rio de Janeiro, tem o gay do Rio de Janeiro. Não é gay, ele é gay do Rio. Sim. Tipo, a Juliette, pra mim, se tornou uma nordestina do Rio de Janeiro. É uma tipo nordestina isso. ali, ela é de uma pessoa, né? A Juliette não tem nada a ver, meu, com... Não, mas ela é uma paraibana do Leblon. Entendeu? O Rio de Janeiro, ele faz isso. É a forma do Nordeste... É a forma carioca do nordestino se portar. É a forma carioca de um gay se portar. Sim. Aí você vai ver o gay carioca, porra, vem cá, né? É uma coisa assim, você fala, mano, mas Manaus não é assim, é outro tipo. Sim. O Rio de Janeiro tem a sua própria forma, né, pra fazer os cariocas. Maceió, que você tava falando, com Recife, é uma rixa baseada em qual é o mais bonito? É tudo, né? Qual é mais desenvolvido, qual é mais bonito. Porque eu achei que era Ceará e Recife. Fortaleza e Recife. Não. Ainda tem um negócio porque Maceió e Recife é perto. Tem as pessoas vão muito. São vizinhos. Entre um ou outro, Tá. Dá pra fazer uma viagem muito fácil. Então a galera briga muito, assim. Mas Recife é feio. Mas a gente é desenvolvido. Não é nada, Maceió tem mais coisa, política é melhor, não sei o quê. Tá. Tem muito isso. Assim. O Maceió seria o quê? Seria porque assim, quando eu vejo Maceió, eu me lembro do Collor. Quando eu lembro do Collor, vem a coisa do Marajá. Aquela coisa do caçador do Marajá. Isso deu uma parada mais, né? Mas tem muito cara milionário em Maceió. Tem. A Orla... Eu não sei se ainda tá assim, mas eu lembro que Maceió era a cidade que mais tinha carro importado proporcionalmente no Brasil. Muito playboy. Muito. Você vê muito carro importado. E esse cara ganha dinheiro com o quê lá?
A maioria é política, né? Tipo assim, a política, como eu falei, é muito forte. Tá. Tem muita empresa. Mas tem gente, por exemplo, empresas de outros lugares, às vezes o cara mora lá porque é um lugar muito cômodo, é muito legal de viver, é bonito. A área da Mas orla, é caro. só para quem fica na frente da orla, Sim, ali na sim. região da orla. Mas eu acho o custo de vida em Maceió barato comparando com outros lugares de praia. Dá pra comprar um apartamento na frente da praia por quanto? Ah, Quanto é um metro quadrado lá? eu não sei te dizer metro quadrado, mas, por exemplo, o valor que eu pago aqui no aluguel, um lugar mais ou menos, em Maceió, eu moro em frente à praia. Ah, entendi. Entendeu? Num aluguel legal. O que dá pra fazer de divertido lá em Maceió? Maceió tem, como eu te falei, pra quem é subúrbio, são essas festas Sim. de reggae, Sim. que isso aí tem uma certa cultura nisso aí. Tem a roupa, tem Como é que é a roupa? a roupa, geralmente são algumas marcas específicas, por exemplo. Tinha muito veludo. Eu não sei porque as pessoas usavam veludo em Maceió, porque é muito quente, mano. E a galera adorava usar veludo, casacos enormes. Tinha muito da cultura do futebol, era junto, né? Por exemplo, a galera gostava muito de usar roupa de futebol. Mas tinha muita marca, Maresia, Rush, tem umas marcas mais assim. Sim, antigas. sim. Tinha lojas que eram muito voltadas para essa coisa do reggae, assim. Tá. Então tem essa cultura. Mas Maceió também tem muito de puxar muita coisa de fora pra se divertir lá dentro. Por exemplo, muita cultura de São Paulo, muita cultura Tudo do bem. Rio. Como é que faz pra, Isso por é exemplo, normal. como é que é a mulher, que a gente é homem, como é que é a mulher de Maceió, assim? Que tipo de perfil ela gosta, que ela não gosta? Como conquistar uma mulher de Maceió? É porque eu acho que o Maceió é muito divertido. Então eu acho que a mulher também ela gosta muito de dar risada em Maceió. Todo mundo em geral, assim. É uma cidade muito divertida, tem muito... Como eu te falei, como cultura lá é muito forte, tem muita cultura de tudo, né? Tem muito humor, tem muito... Tá, esse politicamente correto tá grande lá em Maceió ou não? Em algumas classes um pouco, assim, digamos, um pouco dominante, eles falam um pouco disso, mas de uma forma meio... Para quem é mais popularzão, isso não chega muito, não. Por exemplo, tem todo tipo de gente lá em Maceió de humor que é muito largadão, assim. Que tipo de piada se faz lá, assim, que você vê que fala que funciona lá em Maceió? Que tipo de humor, assim? É mais bagaceiro, é mais putaria? É mais bagaceiro, mais popularzão. Tem muita gente grande. Tem o Álvaro, tem o Carlinhos Maia, né, que é o maior lá. O Carlinhos Maia é um cara considerado um puta alagoano, assim? Tipo, a galera respeita ele? Ou tem preconceito porque ele é gay? Tem uma coisa assim? Não. Isso é um bagulho que pega, assim... Acho que quando você chega num certo nível de entretenimento com as pessoas ignoram até os preconceitos delas. Eu sinto muito isso lá. Porque, beleza, dá pra perceber que... Claro que Maceió não é uma cidade super progressista, né? Então, como qualquer cidade no Nordeste. Mas o Carlinhos Maia é muito adorado, não importa se ele é gay, o que é que ele faz, qual Porque tipo ele de leva o gente. nome do estado. Porque ele leva o nome do estado, porque ele ajuda as pessoas de lá, porque ele gosta de muita coisa, entendeu? Entendi. Então, tem vários, assim, tem a Gabô. Gabô é uma menina lá que ela também faz muito sucesso. Ela é lésbica e ela faz um sucesso muito grande lá, porque ela é muito divertida. Então você tem duas pessoas de entretenimento homossexuais lá em Maceió. 3, porque tem o Álvaro também, né? Ah, o sim. Álvaro é um cara muito divertido também. Ele bombou muito em Maceió por causa disso. Entendi. Curioso isso, né? É. Tipo, tem uma parada muito fora do conservador, do Sim. coronel. Aí tem a menina agora do Porta dos Fundos, que entrou, a Macla. Ela ganhou o Futuro Exporta. E o Ed Gama também. E o Ed Gama, que também tá, os dois, né? Mas ela ganhou o Futuro Exporta e o Ed Gama entrou logo depois, né? São dois caras de Alagoas. De Alagoas, que... Pra você ver como o humor de Alagoas tá ficando forte, né? Então, eu sinto que a mulher em Maceió é muito divertida. Tem uma parada que eu sempre vejo, assim, do Nordeste, que o Nordeste, ele odeia ser comparado com outro estado do Nordeste. Tipo assim, você chega e fala, pô, você que é do Ceará? Você fala, irmão, não é Ceará, sou de Alagoas. Tal. Pior se for Recife, né? Aí não compara de jeito nenhum. Qual que é a diferença? Como é que a gente consegue saber a diferença no alagoano? Tipo, o que é clássico no alagoano? Por exemplo, o carioca fala, porra, chiado. O mineiro, o jeitinho dele. O que o alagoano é diferente de um pernambucano? O pernambucano, ele tem um bagulho que ele é muito bairrista. Muito mais do que todo mundo. Ele é um carioca. Mas o pernambucano, ele é 1000 vezes mais bairrista do que o carioca. Muito mais.
a minha cultura é 1 milhão de vezes melhor, vai falar muito isso. Tá. O alagoano, ele tem muito de falar o quanto a cidade é bonita. Ele vai muito para esse lado. Às vezes ele fala um pouco, não, a cidade, eu não gosto muito de tal coisa, tal coisa. Ele fala as Tem coisas. autocrítica. Ele sabe que a política não é tão legal. Mas eu digo assim, Tem no muita jeito. Sotaque. O sotaque é uma coisa interessante, é muito marcado o D e o T. Os outros estados gostam muito disso. Quando eu ia muito no Ceará, os cearenses zoavam muito meu sotaque. Isso é maravilhoso. É Você legal. tem a xenofobia do Nordeste. Exato. Ah, não, mas tem muita isso. Tem? Tem muita, a gente se zoa demais. Tanto de que a gente fala de cearense, de cabeça grande, e é tanto da história do pernambucano, que a gente zoa o pernambucano, que ele é o carioca do Nordeste, porque ele fala chiado também. Ah, sim. Ele fala Murilo muito chiado, ele fala né? o ônix. É. Eu tava saindo e não sei o quê. Ele tem um sotaque meio chato pra gente. Tá, mas me fala palavras assim que eu vou saber que você é um alagoano. Por exemplo, se fosse um gaúcho, é o dente. Sabe assim? O carioca ia falar casquinha. O paulista, estacionamento. O alagoano tem uma que é estranha, porque ele fala o 8. 880. Mentira. Essa aí não tem é. como. Eu Na verdade, eu lembro quando eu fui pra lá. Oito? Oito é. É, 8. Não, peraí. É bonitinho. É. Fala 8? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 8. 4, 5, 6, 7 e 8. É assim que você vê a pessoa alagoana? E aí, por exemplo, 7. É 7. 7. 7. Em outro lugar fala 7. Entendi. 7. Qualquer outro lugar, se for no Ceará, é... 8. É 8. Tá. Por exemplo, Maceió, você fala Diego. Aham. Você fala Diego. Qualquer outro lugar, mas em Maceió, o D e o T são os mais marcados. É Diego, é Tiago, é muito... É como se fosse um sotaque de cortador de cana. Entendi. Entendeu? É como se fosse o cara... o tempo todo ele é valente. Eu entendi. É um sotaque... Entendi. Entendi, é muito marcadinho assim. Como é que é as expressões e gírias de Maceió que a gente vai olhar aqui e falar, caralho, não é... Isso não tem... Não é tão forte, não tem muita expressão como o baiano. O baiano, ele cria muita expressão. O cara de Alagoas não tem tanto... Ele não cria muito, ele cria uma cultura. Ele cria um jeito. Caba da Peia. Mas isso tem, é fogo, porque, tipo assim, tem palavras que usam no Nordeste inteiro, tipo peia. Caba da Peia é o cara que é valente, só que peia no Ceará, peia é... Come alguém. Não, peia em Alagoas é assim, mas peia no Ceará é pisa, é bater. Aham. Então, se o cearense vai lá e fala, pô, tomei uma peia, aí o cara... Apanhou. Brocoió. Brocoió é meio mongo. Tá. Brocoió, Esse não. cara é meio brocoió. É. Tá. Catenga. Tô vendo aqui umas palavras que eu tô achando. É porque a maioria que tem assim caiu mais em desuso, assim. Como é que é uma família tradicional de Alagoas? É uma família tradicional de Alagoas. Deixa eu ver minha... Porque eu consigo falar daqui de São Paulo. É um pai e uma mãe muito ocupados. Isso é São Paulo, assim. Se eu fosse fazer um roteiro, porque assim, tudo bem, o outro é skatista, mas assim, um roteiro pra fazer um Novela da sitcom, uma novela da Globo, que Sim. é baseada em estereótipos. Certo. Sabe? Como é que eu desenharia um paulistano? É um cara que chega à noite em casa, cansado do trabalho, Ralph Lauren, e ele é às meio gordo, né? Porque ele trabalha pra caralho, come, não faz tanto exercício. A mulher, ela é mais chique, não tão bonita, mas muito maquiada, muito produzida. E eles jantam e gastam R$200 num jantar. É assim que eu tenho. Carioca não. Carioca já é um cara que chega, meu irmão, porra, faz um bico, tem um esquema, entendeu? Tipo assim, família tradicional. A família de Maceió é porque, como cidade de praia, em geral, é mais leve, né? O clima, mais tranquilo, largado. relaxado. Então, os pais não são tão ocupados assim, dá para dar mais atenção. E como é um lugar muito comunitário, as pessoas se conhecem muito fácil. Como no Nordeste em geral, né? Sim. Faz amizade muito fácil. Sim. Mas, por exemplo, como é uma cidade não tão cara,
Tem muito de ter, ainda tem muito dona de casa, ou tem um emprego mais leve, mais fácil. Sim. Então dá para dar muita atenção. Os pais são mais atenciosos do que em São Paulo, por exemplo, né? Se você vê a cultura. Entendi. Tem uma coisa de ter muito filho, aquela coisa Ainda toda. tem. Na minha família são 4 irmãos, né? Ainda Entendi. tem muito isso. 2, Entendi. 3. E aí aquela coisa bem de solidariedade, de amizade, de... Solidariedade tem muito... Como eu falei, Maceió tem muito de ter muito humor entre as pessoas. Meus tios são todos engraçados pra caramba. Mas seus tios têm preconceito com o humor que é feito em São Paulo? Essa daí é uma porcaria. Bom mesmo. Tem muito isso. É. Tipo assim, um comediante paulistano que... Um comediante que não é conhecido, nordestino, aqui em São Paulo, ele consegue fazer rir. Um comediante que as pessoas não conhecem, paulistano, não conhecem Maceió, ele é difícil, ele vai fazer rir. É mesmo, é. Tem muito isso, assim. Então... Porque também tá muito acostumado, né? Com muito comediante de lá. Qual que é a história época. do coqueiro? Tinha um coqueiro lá, Maceió é muito conhecido por coqueiro. Tem um coqueiro que chamava Gogó da Ema. É muito conhecido esse coqueiro. Que ele era ele tinha um formato tipo um S deitado, assim. Ninguém sabe como nasceu esse coqueiro. Mas e aí ficou muito conhecido porque ele tinha um formato inigualável, assim. E ficou isso por muitos anos. Muitas pessoas iam lá conhecer. Mas aí é fogo, porque tira muito... Você ficar dependendo da cultura para uma coisa só, quebra. Então, Maceió tem muito de ficar incentivando o turismo. Então, toda vez que alguma coisa acaba, a gente tem que fazer outra. Então, eu lembro que teve o coqueiro caiu, eles, tem que fazer alguma coisa. Aí bota uma coisa para observar a praia. Aí constrói. Aí, isso aqui não tá bobando, faz outra coisa. A praia em Maceió é valorizada num nível muito grande, assim. Acho que o único lugar que eu vi tão valorizado foi no Rio de Janeiro. A praia. Eu no acho Nordeste, que, assim, eu acho que a parada perto. de Maceió é que tem a praia mais bonita do Brasil. Aqui? Né? É o Gogó da Ema. Olha o formato do... Isso aí é bizarro. Eu não sei quanto tempo ele durou, mas... Não, mas eu vou falar pra você, Maceió acho que tem a praia mais bonita do Brasil, na minha visão. Eu também acho. Eu acho Porque não é a questão só a praia em si, né? É o que eles fizeram ao redor. E agora eles fizeram mais um ponto turístico lá, chama Marco dos Corais. Se puder colocar aí também, é muito bonito lá. E em Alagoas, assim, o que um alagoano faz em Alagoas? Qual que é as férias? Qual que é o fim de semana do alagoano? Como alagoanos de interior gostam muito de ir pra Maceió ou algumas praias que estão perto. Tem Maragogi, né? Tipo assim, quem tá mais perto de Maragogi, os interiores... fora da praia vão para Maragogi, os interiores que são perto de Maceió vão para Maceió e os interiores que são perto de Marechal Deodoro vão para Marechal Deodoro. Ainda tem muito de praia. E Alagoas também tem os Canyon do Rio São Francisco. Sim. Que é onde gravaram algumas novelas. Já tem um trágico lá que morreu. Cara, foi o lá. ator, Foi lá que ele morreu? Foi. O Domingos Montanher. Ele morreu em Alagoas? Ele morreu em Alagoas, no Rio São Francisco lá. Cara, aconteceu tanta coisa em Alagoas, velho. Muita coisa. Aí é tanto que a história... Lá tem muitos passeios, né? É estranho porque é um estado conhecido por duas coisas muito... É um lago, é um rio muito grande, né? Que é o Rio São Francisco, muito conhecido. É turístico demais. E a praia, 2 extremos, mas os dois são muito fortes, assim. Aí tem a usina, né? Que a usina fica... De álcool. Não, essa usina de energia que fica lá no Rio São Francisco. Sim. Mas é isso. Maceió ainda era muito mais forte de álcool e cana. Porque tinha muita exploração também, né? Então o dinheiro chegava demais. Era nessa parte até que a política também era muito forte, né? Porque entendi. Os trabalhadores não tinham direitos e tal. Não, e por ser uma... Como é que eu posso dizer? Por ser uma região que tem muito dinheiro desse lugar de exploração, provavelmente a política se estabeleceu por ali. Então, porque é muito fácil explorar com a política. Você tendo as empresas e a política na mão. Sim. Pessoal, aproveitando aí, pergunta sobre Maceió, alguma dúvida do tipo... tem muita treta lá, porradaria... Futebol tá muito em alta agora. CRB e o CSA. São os dois times. Infelizmente o CSA acabou de cair pra Série C. CSA que tirou o Cruzeiro, né? Que teve aquela coisa toda, é verdade. Mas em Maceió tem uma rixa tão grande isso aí. Eu lembro que dia de jogo... Nossa, quando era pior, quando eu era criança. Eu lembro que os motoristas de ônibus não iam. Tipo assim, dia de jogo eu não dirijo.
Os caras ficavam brigando com as empresas pra ver quem dirigia. Porque era, tipo assim, os caras surfavam no ônibus. Mas como é que é a diferença de times, do CRB pro CSA? Qual Eu que tô é? vendo aqui em Alagoas, tem o Corinthians Alagoano, o Cruzeiro de Arapiraca, são os times com os nomes de São Paulo e do Não, Minas. mas aí isso aí é cultura de todo canto, né? Por exemplo, Sim, tem sim, o tem o Botafogo Flamengo da de Piauí e tal. Paraíba, tem... Mas como é que é o CRB e o CSA? Quem torce pro CRB e quem torce pro CSA? Porque assim, tem coisa assim, o rico torce pro... Tem as regiões. Ah. Tem as regiões, mas é bem divididinho. O CSA e o CRB é bem divididinho. Porque você vai passando de pai para filho, né? Lá tem muito isso. CSA, sua família tem que ser CSA. CRB, sua família vai ser CRB. Lá em casa a gente é CRB. Aí o cara passar na rua, me veio do CSA, vai me dar um cacete. Mas é a sua família é do CRB? Meus irmãos... Mas todo são mundo tudo tem CRB. 2 times? Antes era muito isso, que nem eu torço pro São Paulo. Porque a gente morou aqui uma época, meu pai... Mas o CRB, quando joga, é uma parada mais forte. Agora tá muito mais forte, assim. As pessoas estão parando isso de ter 2 times. Tá, tipo assim, não, agora é só CRB e acabou. Meus amigos agora é só... Qual que é o maior? O CRB agora tá muito maior. Puta, vai dar merda você falar isso. Mas porque tu fica com mais dinheiro também. Mas os dois estão na time tá mais Série B. É que estruturado. um caiu pra Série caiu, C. Aí o CRB ficou maior. Mas quem tem mais títulos na história? O CSA é mais conhecido. O Filipão jogou no CSA, né? O Filipão? É. Luiz Felipe Scolari? Ele é tipo jogador, seu pai conhecia o Filipão no CSA? Não, meu pai não conhecia. Meu pai nasceu em Pernambuco, mas... Mas ele era grande lá. Que doido isso. Que doido. Caralho. Firmino é de Maceió, né? Lagoas. E jogou no CSA também? Não, ele... Times de base, né? Mas saiu logo. Firmino saiu rápido de Maceió. Que doido. E vocês têm, além do reggae, como a cultura, que eu achei muito engraçado, vocês têm essa coisa de, tipo, noticiário de crime, essas merdas? Tem, isso aí é muito forte, que era na época do... O Siqueira é de Maceió. O Siqueira fez sucesso fazendo os programas dele em Maceió. Isso eu não sabia, eu achei que era lá no Tem vários... Tem que ele era de cara Manaus. aqui, ó, Não. que é de Alagoas, que eu não sabia, descobri agora, é o Zagalo. Zagalo também jogou no CSA Zagalo é de também. Alagoas. Caralho, nasceu em Alagoas também? Jogou no CSA. Em 1931. Caralho, Alagoas é muito gigante, se você parar pra pensar como cultura. O maior, acho que a maior personalidade de Maceió é o Djavan, né? De longe. Mas assim, eu não sabia. Olha como é que é louco, né? Agora eu vou bater um papinho e discorrer sobre o que a gente bateu esse papo aqui. Que louco, né, cara? Porque assim, a gente cresceu num Brasil muito verticalizado por causa do eixo Rio-São Paulo. E o que chegou pra gente é só Rio e São Paulo. O que é escroto. Chega um pouco de Bahia, porque a Bahia é muito gigante culturalmente. Chega um pouco de Rio Grande do Sul ali. Chega um pouco de Ceará. Mas olha só, Alagoas é uma caralhada de coisa cultural que não chega. Sim. Embora gravou a novela, gravou não sei o quê, não chega. O pessoal de Alagoas deve estar muito ofendido comigo. Não, isso daí é um absurdo que você está falando, chega assim. Mas não chega. O fato... chega. Você sabe disso que eu tô falando? Não chega. Ninguém sabe essa cultura de reggae. Não, ninguém sabe nada. Ninguém a sabe galera... nada, Porque sabe a imagem que Djavan a no pessoa máximo. tem... Quem é mais famoso pra você? O Collor ou o Djavan, lá em Alagoas? O Collor, acho que Então, o Collor. é isso. Chega Ele pra foi gente... presidente, não tem como. Entendeu? O cara foi presidente. Não tem como. Então ficou muito marcado como Alagoas ser o lugar da corrupção. É isso que chegou pra gente. E você vê polêmica o dia todo do Renan, você vê polêmica do Arthur Lira, você vê polêmica da família Calheiros inteira, você vê isso o tempo todo. Entendeu? Né? E aí o Djavan é um cara que é um dos maiores compositores do Brasil, ele é desse lugar e foi engolido pelo Collor. E ninguém sabe essas paradas. Ninguém sabe que o Zagalo é de lá, ninguém sabe que essas paradas acontecem, assim. Eu acho que muita gente, Marcelo, não sabe do Zagalo. O jornalismo lá do dia a dia é mais em que, assim? Notícias de violência, de política? Os programas que bombam, né, era o que o Siqueira fazia, que era violência, como qualquer outro lugar. Mas tem os jornais locais da Globo e tal, que, inclusive, é da família do Collor, né? A Globo local é do Collor. E como é que funciona isso? É estranho porque, por exemplo, político não pode ter... É uma emissora de TV. Emissora, não pode ter nenhum vínculo. Mas a galera sabe que é dele. Eu lembro, uma vez eu fui divulgar um show lá, eu e meu amigo, numa rádio da Globo local, Gazeta. E aí eu lembro que a gente tava conversando alguma coisa, e aí no meio da conversa,
o cara falou, ó, a gente vai ter que parar aqui porque saiu uma notícia agora de que o Collor na época estava disputando a governador. E aí ele falou, o Collor acabou de desistir da candidatura de governador. E aí eu lembro que meu amigo fez alguma piada sobre, porque tinha muita coisa na época de falar que ele fazia muito ritual para ganhar a presidência. A mulher dele deu entrevista no Fantástico, ela ainda mora lá. E aí meu amigo fez alguma piada sobre isso. Pô, manda ele fazer um ritual lá que ele volta, alguma coisa assim. E aí eu lembro que o cara faz assim, ó, na rádio. Ah, não pode. E aí eu lembro que tinha outro funcionário que o funcionário faz, vai, zoa mesmo. Que os caras já são meio puto, né? Mas é interessante que é a Globo, né, cara? É a Globo. É impressionante isso. Então será que tem aquela história de 89 que a Globo colocou o Collor porque ele já era dono da emissora naquela época, a família dele? Tipo assim, não dá pra saber se foi por isso, porque essas emissoras locais não tem tanta força assim. Porra, mas é um nacional. Cara, mas é um cara que tem um poder, cara. O cara é um sócio da Globo. Não, é um sócio da Globo, mas é um sócio da Globo de uma porcentagem muito tem declarações pequena. do Boni admitindo isso, né? Na época, que realmente foi... Tem declarações... Que a Globo ajudou, mas... Eu até acredito que a Globo Eu tenho ajudou. uma história com o Sarney. Eu tenho uma história com o Sarney, que na época a gente fazia... Eu acho que, se eu não me engano, era o Legendários, que era na Record. E tem um lugar dentro do Maranhão, se eu não me engano, que é a Sarneilândia. Que é um lugar lá Acho que foda. foi com merenda, não foi? Você tava. Não fui, mas... Você tava na história? Sim. Não, eu fui só o redator da matéria. O Elcio trabalhou no Legendário. Sim. Você lembra disso? Que a matéria não entrou. Foi o João Gordo, foi lá na Sarneilândia. É isso. Foi fazer uma matéria, o caralho, e essa matéria não entrou. Porque parece que o Sarney é dono de alguma emissora lá e tal. E volta e meia, quando eu trabalhava... Eu tô falando uma coisa que, meu Deus, que absurdo, mas acontece. Acontece. tipo, não pode falar mal dele no... Porque tem essa coisa do coronelismo, né? Do Nordeste e tal. Pra você ver, a história do pai dele é uma loucura, porque ele fez isso, matou o cara. O pai do Collor, você tá dizendo? O Arnon de Mello. Ele matou o cara sem querer, né? Sem querer, ele queria matar outro, não conseguiu. Ele continuou sendo senador e foi mais várias vezes senador, várias e várias vezes eleito. E aí a mulher processou o Arnon de Mello e ela nem pediu pra ele ser preso, olha isso. Era Só pra perder o mandato. Não, ela pediu pra ele pagar os estudos dos filhos. E ele falou, não, ele só deu uma pensão, ela só ganhou uma pequena pensão, a mulher virou, lavadeira de roupa. Assim, e ele continuou sendo fortíssimo. Por que fortíssimo? O que ele fazia lá que ele ficou forte? Na verdade, foi porque quando ele foi senador, essa época que ele mandou o cara, era na época da ditadura. E aí ele apoiava o regime. Ah, entendi. E aí ele ficou muito forte. Só que quando você consegue certo poder, você começa a dar muito cargo. Na época, né, ele dava muito cargo para as pessoas, então... O cara da rádio, o cara da TV. E o cara da rádio influencia o bairro. Entendi. Aí o cara faz umas festas comunitárias, influencia o bairro. Tem muito isso, né? O cabo eleitoral fazia muito isso, né? Influenciar o bairro. Como é que fica essas eleições aqui agora? Tipo, essa polarização que tá tendo do Nordeste com o Sudeste, pro pessoal lá de Alagoas, o que você vê isso? Galera de lá, o quê? É muito mais Lula, muito mais Bolsonaro? É mais Lula. Eu lembro que na outra eleição, o Bolsonaro era muito forte. Mas eu acreditava, porque Maceió tem uma elite meio grande, assim. E o que mudou, você acha? Que o cara era bolsonarista e virou lulista? Por que lá a galera é Lula? Por que a galera gosta tanto do Lula lá? É estranho, porque, como eu falei, como todo Nordeste, tem um certo conservadorismo social, né? Moral. Tem a moralidade. E eu lembro que na última eleição de 2018, o meu pai, ele estava indeciso entre votar no primeiro turno no Bolsonaro ou no Boulos. Eu juro isso, eu lembro que ele me falou. Porque na cabeça dele, o Boulos era o novo Lula. Era o que o Lula era em 89. É porque o pessoal, a gente tem a ideia de que o pessoal vota por ideologia, o pessoal vota por carisma, por honestidade. Por duas talvez, coisas, né? na verdade, né? Carisma e moralidade, né? Sim. As pessoas botam a moral é muito forte, né? Tipo assim, é por isso que o Bolsonaro apela tanto pra isso, mas como no Nordeste em geral, tem muito da moralidade. Você tem que ser honesto, você tem que ser amigável. Não, mas se você tem que ser honesto, assim, não querendo entrar na mas não coisa. honesto de Mas a ser galera honesto, fica mas naquela falar. coisa. Porque assim, o cara que se diz honesto, ele fala, sou contra o Lula, que o Lula roubou. E lá é o cara, eu gosto do Lula. Sempre tem essa questão que fica, né, que já tá cagando aqui o vídeo. Não, mas a questão moral, como qualquer lugar,
eu falo no sentido de, tipo assim, cultura mesmo, tipo assim, como é que eu vou criar quer que meu filho faça isso ou faça aquilo? Não, tem que ser mais assim ou mais assim. É muito da moralidade, eu acho. O Nordeste ainda tem muito essa força ainda. Não, mas se é muito moral, não deveria ser bolsonarista? Aquela coisa do Então, conservadorismo, do tradicional. Então, mas o ponto é, o nordestino não acha o Lula progressista. Ele acha os caras mais à esquerda social mesmo, mais PSOL, mais... E o cara que tem Bolsonaro discurso. se assemelha, de certa forma, assim, à distância, um pouco do Collor, vai, de batendo o olho, assim, vai. Você não acha? Que normalmente eu acho que são duas pessoas muito diferentes na visão do nordestino. Eu tô falando... Eles são diferentes, padre. eu boto com uma visão do maceiense, né? Tipo assim, o negócio é... A pessoa, o nordestino, ele vê muito isso da moralidade, do social. A economia, você quer que o trabalhador ganhe mais, é como qualquer pessoa mais popular pensa. Mas o ponto é, os dois falando, os dois, puramente falando, o Bolsonaro e o Lula, você vê os dois falando um discurso social meio parecido, né? Você acha que o Lula é um cara que consegue se comunicar não só com Alagoas, mas com o Nordeste, de uma forma que nenhum outro político a nível nacional nunca conseguiu? Porque ele fala uma coisa de um jeito... Mas por que o Lula é tão querido no Nordeste? Qual é a sua visão? O Lula nasceu na mesma cidade que eu, em Garanhuns. É verdade. Pernambuco. E aí, quando você é criado no interior, você tem uma certa rigidez. Então, é óbvio que ele ainda tem a fala rígida da época, que ele ainda fala certas coisas... Sim, antigas. Antigas, meio que ultrapassado, vamos botar assim, mas... Então ele ainda pega muito o nordestino nisso. E ainda tem a questão de que o nordestino foi muito explorado, né? Então quando você toca no assunto trabalhador, entra muito na cabeça. Que não falei, as empresas de açúcar e álcool tinham lucro absurdo, porque o cara... Ele ganhava R$300 para cortar 14 horas de cana por dia. Entendi. E isso é a cara do cara que trabalha nessas indústrias, assim. Entendi o que você está querendo dizer. Você está me dizendo, então, mais ou menos, vê se é isso. Maceió, por ser uma cidade com muita indústria de cana, tinha um barão, que é o dono, que é um cara de Maceió também, de uma elite cultural, que, porra, é o cara que herdou a fábrica do pai, e tem uma cultura desse cara pagar muito pouco pro funcionário dele. Pagar muito. É tanto que quando... Quase que explorando. Eles exploravam, isso era muito... Sim. Isso era muito descarado, assim. É tanto que quando começou a aparecer mais direito trabalhista para os caras que cortavam cana, eu acho que tem alguns lugares que é proibido a pessoa cortar cana, é só com máquina hoje, alguma coisa assim. Ou se o cara for cortar, ele tem que ganhar muito bem. Tá. Então meio que não é vantajoso pagar alguém para cortar cana. Quando os caras começaram a ter certos direitos, a usina começou a ter dificuldades. Porque o lucro não estava chegando. O pai deixou para o filho a usina ganhando certo lucro. Então o filho começou a ter um estilo de vida muito... E aí ele viu, cara, não dá mais para ter esse estilo de vida. E aí as pessoas começaram a criticar, não sabe cuidar da empresa. Só que na verdade são novas taxas. São novos direitos para as pessoas. A coisa foi se adquirindo direito correto. Tanto que a desigualdade diminuiu muito nos interiores, na própria Maceió mesmo. E é isso que o Lula entra pro cara do Nordeste. Ele representa o cara que corta a cana. Ele vem com o discurso do cara que cortava a cana. Porra, ele entendi pra caralho. E a identificação também. Faz sentido. Sim, a identificação. O cara era trabalhador. É isso que a galera não entende, assim. O filme toca muito nisso. Tem o filme do Lula, que é ele sujando a roupa pra dizer que é trabalhador. Tem A galera não entende uma coisa, assim. Às vezes eu vejo a galera de São Paulo, que é muito assim, porra, por que o Lula ganha, o caralho, não sei o quê. Porque o Lula, ele toca num lugar que o cara daqui nem sabe. Sim. Nem o cara carioca também entende. Que é o lugar do cara que nasceu no Nordeste, que é o Lula. Quer trabalhar e quer sustentar a família só. Esse daí, não tô falando que eu sou a favor ou contra, tô falando a análise que eu estou fazendo. Sim, não, é análise de visão Porque mesmo. muita gente fala assim, porra, mas o Lula rouba. Aí o cara fala, você tá falando que eu roubo? Ele leva pra ele, né, o cara, assim, né? Tipo assim, por quê? Um trabalhador tem que ganhar mal, o cara vai pra outro lado, entendeu? Tipo... acho que tem uma coisa, esse lugar aí que o Bolsonaro, ele atinge um outro cara. Por isso que... E ainda tem um ponto de que... É por isso que o Lula vai ganhar sempre no Nordeste. Uhum. E ainda tem um ponto de que, tipo, quando você chega e fala... Alguém vem com vários bombardeando de notícias dizendo o Lula e o Bolsonaro roubam.
Aí você já igualitou um lugar. Sim. Dizer assim, né? Na visão das pessoas já igualitou um lugar. E aí, agora você vai para os outros lugares, porque você pensa, se os dois são ladrão, vamos ver as outras coisas. Claro, claro. Sim. E aí o Lula ganha nesse lugar. Entendi. É por isso que eu acho muito ignorante quem fala assim, quem vota no... O cara que do Nordeste, ele é burro, não sabe votar. Dá vontade de falar, irmão, primeiro vamos tentar entender o que é o mapa. Vamos lá. Vamos ver quem que o Rio de Janeiro elegeu como governador, você vai entender que não é questão de ignorância. E ainda tem as coligações, as pessoas que não, se e é questão aliam. de representação, cara. O que o cara, na minha visão, o cara do Nordeste, ele vota muito pensando... Ele tá cagando pro banheiro do não binário. Não ele existe. Nem sabe dessa porra. Isso não existe. Não tá nem, na cabeça nem chega não nesse existe cara. discussão. A comunidade gay do Recife pode ser grande. 2% do... E o Lula mesmo nunca fala Nem disso. fala. O Lula não entra nesse argumento. Nunca. Tanto que o Lula falou que ele não é a favor do aborto. Né? Não teve recentemente? Porque ele sabe que isso... Se ele tem o Nordeste como um grande mercado, né, um capital político, ele fala, mano, o nordestino não é a favor do aborto, o nordestino ele é católico, né? Sim, tem muita coisa da igreja, da religião e tal, mas o nordestino é o cara fudido, humilde, pra caralho, que vai lá na cana de açúcar ficar se fudendo durante 20 horas. E aí você cria essa comparação, o cara de São Paulo falou assim, porra, mas agora eu não posso ter flexibilidade no trabalho e falar, meu irmão, a gente não tá pensando nesse cara, tá falando desse cara que tá se fudendo de sol a sol. Não tô falando que tá certo nem errado, só tô falando que a visão que as pessoas têm. A visão que a pessoa tem é... Porque muita gente aqui de São Paulo, pô, tem um bar, o cara fala, porra, é difícil pra caralho você dar tanto direito, porque aí você no final do dia, você também se fode. Muitos amigos meus que são donos de empresa, contrata menos, tem um problema e tal. Só que lá é um outro lugar, é uma parada de... O cara, ele é explorado e o nível ele vai morrer. Não, e tinha muito... Se você denunciar alguma coisa, fizer alguma coisa, é bala, né? Tinha muito isso, né? Entendi. Então... E é por isso, cara, é uma questão... Os caras morriam no trabalho, eu acho que para você entender a questão por isso, você tem que entender a questão regional para ir... Do micro, você vai entender no macro. Eu acho que é... Concorda? Não tem como dizer que... porque o povo nordestino é progressista. Não tem como falar isso, mano. O povo não vota no Lula porque o Lula é progressista. Não existe esse discurso. Isso é discurso de capital do Twitter. Isso é discurso de twitteiro. Twitteiro, não, porque vai salvar a elite. O cara não tá nem pensando em elite. O cara tá pensando até nessa questão mesmo, que nem eu te falei, que as pessoas maiores de entretenimento de Maceió e Alagoas é gay, é lésbica. Esse é um cara mais Boulos, esse... Né, que é aqui de São Paulo. É que eu acho que a votação, a eleição, pra mim... Por isso que eu acho também estranho o Collor ter ganhado. É muito louco, é muito distópico. Porque na minha visão, tudo pra mim, você vota numa identificação de projeção. É quase como você se vendo ali. E eu acho que o Lula, ele consegue conversar muito com esse nordestino que fala, caralho, o cara nasceu aqui do lado, ele se fudeu e... tá ali como presidente. É eu ali. E o Bolsonaro é um outro cara, que é um militar maluco lá de horário, disciplina, rigor, que muita gente se encaixa. Também, o Bolsonaro, talvez mais que ter a identificação com a não aceitação do Lula. Eu acho que o Bolsonaro tem um antipetismo até mais do que o seja, próprio... mas tem um ponto também que o Bolsonaro assumiu o ponto de liberal, né? E o nordestino não quer saber de liberalismo, quer trabalhar, mano. Sim, entendeu? Sim. Não é um discurso que ele se identifica. Sim. Isso é muito capital do Sudeste. Do Sul, cara. Sudeste, não é muito do Nordeste. Faz sentido. É uma projeção, cara, é uma projeção. Daqui a pouco vai surgir, eu vou deixar um spoiler aqui. Eu acho que o próximo grande nome popular, na minha opinião, vai ser alguma mulher que representa a mãe. Sempre achei isso. Tipo uma mulher mãe, verdade. Que todo Se mundo for olha... a mãe nordestina, acabou. É tipo uma mãe nordestina. Uma mãe nordestina, pra mim, é a mulher que vai ganhar a porra toda. E por que eu acho mãe curioso? alagoana, por favor. Diga aí. Vou fazer uma pergunta mais suave. Você tá há algum tempo aqui em São Paulo, Tô. O que você mais sente falta? Que você fala, puta, mano, eu tô aqui em São Paulo, tô fazendo meu trampo e tal, mas... Caralho, eu tenho saudade disso aqui, ó, de lá. De Maceió, eu sinto falta da calma, porque Maceió é uma cidade muito, muito grande de extensão, mas a população é baixa. Por exemplo, Maceió tem quase o dobro do tamanho de Recife, de extensão, mas tem 1/3 da população. Então, em Maceió, você consegue andar em muitos lugares muito tranquilamente.
Tem bairros gigantescos que por minutos você não vê nada, assim. Então eu sinto falta da tranquilidade. A praia é um lugar muito, muito calmo. Não tem nenhum lugar em São Paulo que você anda. Mas o trânsito lá deve ser meio merda também. É porque só tem uma via. Por isso que eu ia falar, porque tem pouca opção por causa de praia. Mas eles estão mudando um pouco agora. A estrutura está mudando mais, né? Como a cidade está ficando mais turística, tipo, muito grande de turismo, eles estão melhorando. Mas o trânsito é uma parte difícil. Eles estão... Para quem trabalha é bom, porque agora tem as faixas de ônibus, essas coisas. Mas, Sim. em geral, é porque é uma cidade muito calma. É a parte que eu mais sinto falta. Calma. Aqui você acha que aqui é muito pressão? Caos toda hora. Na minha cabeça, né? Tipo, entrando Tá no todo mundo metrô, atrasado. Tá todo mundo atrasado toda hora. Mas você tem uma certa... Eu chegava um pouco atrasado no trabalho. Não, beleza. Entendi. Mas aqui chegou atrasado. Irmão, trabalha aqui, ó. Entendeu? É outra coisa aqui. É tudo... É que São Paulo... Eu acho que São Paulo é um lugar que fala... Você tem que ser assim aqui. É porque São Paulo não é nem pro paulista. São Paulo, pra mim, é pro Brasil. É muito interessante isso que eu vejo de São Paulo. Eu acho que... Eu já falei isso, acho que anteriormente. Eu acho... É um achismo que eu tenho, né? Por isso o nome do programa. Você vê uma porrada de apresentador, assim, que vem de São Paulo, porque eu acho que o cara que nasceu em São Paulo, ou vive em São Paulo, ou veio de outro lugar e tá em São Paulo, ele é um cara que sabe falar com brasileiro. Porque o carioca fala só com carioca. O carioca tá no Rio, não sabe conversar com o goiano. Não sabe. Né? O alagoano, ele fala com a galera dele ali, Alagoas, o Recife e tal. Cara, mineiro fala com mineiro. São Paulo, maluco. O Faustão, o Hulk, agora o Mion. Faustão, o Hulk, Mion, o Bonner. Você vai pegando uma porrada de cara, assim, que é muito paulistano. O cara fala com o Brasil inteiro, cara. Tanto que a gente tem aquela... A gente brincava muito de uma coisa de, tipo, o sotaque... Existe o sotaque de televisão. A gente tinha muito essa visão lá, né? Por exemplo, quando a gente conversando, é óbvio que entre alagoanos você não percebe o seu sotaque. Mas a gente tinha um bagulho que quando a gente se ouve na TV, ou vê alguém dando entrevista na TV, é meio ridículo, assim. Porque você vê muito forte. Porque tem o apresentador, e o apresentador tá falando em um tom mais paulista, né? Porque ele tenta falar de um jeito mais neutro. Até o cara de lá. Ele tenta... tanto que uma apresentadora daqui, a Michele Barros, ela apresentava a SPTV, ela era lá. E aí ela ficou tão forte lá, que aí a afiliada daqui trouxe ela de lá. Sim. Ela era muito grande, ela era muito forte. E aí o sotaque... tanto que o sotaque dela ficou o mesmo, lá e aqui. Que louco. Cara. E aí é tanto quando... Aí, tipo assim, você pega em perspectiva, né? Aí vem o apresentador e fala com o sotaque mais sério, E aí ele passa pra Lagoana, rapaz, um dia desse eu tava... Aí você fica assim, caramba, será que eu falo assim, velho? Eu não falo assim. O Chicó falou isso, lembra no negócio do telemarketing? Telemarketing, você tem que ter um... Tipo, os caras treinavam eles pra falar, tipo... Sotaque neutro. Né? O bagulho, tipo, do jeito... Então, porque na nossa lá era o sotaque neutro. Mas o paulistano, não tô falando do paulistano da Moca, mas o paulistano no geral, ele acaba sendo sotaque neutro por ter vários... Eu acho que o brasiliense, pra mim, é o sotaque mais neutro que tem. Porque ele pega todos os estados ali que moram lá. Porque é difícil encontrar um cara de Brasília. Sim. Você vai encontrar o cara, pelo menos o pai dele é de Maceió, a mãe é do Rio. Eu acho que é o sotaque mais neutro que tem. Mas o paulistano, ele se torna o cara que fala com todas as etnias, todos os gêneros, toda a galera, todas as idades. É o cara que, pô, a cada 10 lugares que você vai, tem 50 pessoas diferentes. Aqui mesmo nesse estúdio, sei lá, eu não sou carioca, você não é carioca, outro não é carioca. Tem muita gente diferente. E eu acho que isso que faz a parada... Maceió é muito assim mesmo, não conseguir falar com tanta gente tão facilmente. Demorou. Temos mais alguma pergunta? GG tá muito interessado. É isso, galera. Quem vocês querem assistir aqui? Eu vou mandar uma pergunta aqui pra vocês aí, de Alagoas, responderem. Quem que vocês gostam da sua cidade? O que vocês gostam? Que lugar você acha que deveria ir pra galera conhecer um pouquinho da cidade, conhecer um pouquinho da região e por aí vai, você vai fazendo... Eu tenho uma pergunta melhor. Qual o seu melô preferido? Bota aí nos comentários. Seu melô preferido, seu reggae preferido de Maceió. Então a gente vai buscar depois. Cortou? Boa.